Em primeiro lugar, a vitória da AD. A AD recupera votos e aumenta o número de mandatos, o que significa que as pessoas fizeram uma avaliação positiva deste primeiro ano de governo e que condenam aqueles que provocaram a queda do governo. E automaticamente isso leva à derrota do Partido Socialista, à derrota pesada, que mais do que o Pedro Nuno Santos em si, o candidato, foi claramente a estratégia errada de querer derrubar o governo antes do tempo, e isso os portugueses não perdoam. Tal como já tinha acontecido na Madeira. Deram depois a maioria absoluta ao PSD. E aqui a mesma coisa, um reforço do PSD. Mas depois há uma terceira componente que não podemos desprezar. É o grande aumento do Chega. E isso é problemático para a democracia. Não é uma tendência só portuguesa, é uma tendência na Europa. Há 2 meses, o chanceler alemão, do SPD, do Partido Socialista Alemão, caiu para 3º lugar e a extrema-direita passou a segunda força política. Aqui estão praticamente empatados e não percebemos quem é que vai ficar como segunda força política. Mas isso significa que os partidos PSD e PS têm que perceber porque é que não conseguem comunicar com aqueles mais de 1 milhão de eleitores que estão disponíveis para votar no Chega. Porque nós criticamos o líder do Chega ou o seu projeto, mas ele tem o apoio de mais de 1 milhão de eleitores. Portanto, nós temos é perceber porque é que nós não estamos a conseguir falar dos problemas que eles sentem e não lhes apresentamos as soluções que eles se revejam. Para as grandes questões isso era muito importante. E já devia ter sido. Dar um exemplo. Se o PSD e o PS tivessem entendido na Justiça há muitos anos, recordo, Rui Rio fez essa proposta a António Costa que não foi aceite. Porventura, hoje, tínhamos um combate à corrupção mais eficaz e essa era uma bandeira que não estava nas mãos do Chega, porque os resultados podiam ser visíveis. Mas não nos entendemos. Mas da mesma coisa na saúde. Se porventura, na saúde, aquilo que foi a estratégia das parcerias público-privadas não tivesse sido desfeita pelo Partido Socialista, se calhar hoje estávamos com melhores resultados na saúde. Portanto, o entendimento não significa Bloco Central. Não. É bom que o Partido Socialista seja um grande partido da oposição para poder ser a alternativa de poder ao PSD, porque a democracia, a alternância é sempre útil. Mas entendimentos, sim, na resolução daqueles que são as matérias estruturais da sociedade portuguesa. Justiça, segurança social, habitação, combate à criminalidade, por exemplo, a história da imigração. Vimos essa evolução do Partido Socialista, por exemplo, sobre a imigração. Pedro Nuno Santos já aceitava algumas das questões que o PSD estava a fazer no governo, mas começou por as criticar. Portanto, fica a dúvida se estava a falar com convicção ou por pura tática eleitoral. Não, tem que ser sentido para que as pessoas também percebam que é real aquilo que está a ser proposto. É muito difícil fazer um diálogo com o Chega, porque é um partido muito imprevisível. E porque ele próprio vive do descontentamento. E, portanto, nós podemos estar a estender a mão e de repente já lá não está ninguém para nós cumprimentarmos. É muito difícil, o que não significa o seu eleitorado. E esse eleitorado tem que ser acarinhado e temos que olhar para ele, não é o desprezando ou criticando, mas pelo contrário, percebendo porquê que os levaram a votar nesta força política e apresentar soluções para esses problemas que eles identificaram. A Iniciativa Liberal hoje não tem um dia muito feliz. Se fossem fundamentais para uma maioria absoluta ou para ter mais votos que a esquerda, aí podiam valer-se desse seu peso. Mas tudo indica que a AD tem sozinha mais votos que a esquerda toda e, portanto, não precisa da Iniciativa Liberal. E, por outro lado, também não chega a Iniciativa Liberal para ter a maioria absoluta. E, portanto, o seu peso ficou desvalorizado. Mas, se calhar, até é bom para a Iniciativa Liberal, porque, estando fora do governo, pode tentar influenciar com as suas propostas, mas fica livre para apresentar as suas soluções, por vezes até mais radicais do que aquelas que poderia implementar se fosse governo. E assim pode competir à direita com o Chega na oposição, em vez de ficar o Chega sozinho como grande partido da oposição de direita. Não daria conselho ao Primeiro-Ministro. Ele sabe o que é que tem para fazer. Agora, aquilo que eu gostaria de ver é termos um governo com um verdadeiro espírito reformista, muito na linha daquilo que disse Pedro Passos Coelho. O país precisa de reformas graves
e grandes e profundas. Nós estamos com um nível salarial muito baixo, faz com que os jovens portugueses vão procurar trabalho lá fora, com que os nossos níveis de vida não progridam. E é preciso atacar isso. Mas para isso é preciso reformas, é preciso aumentar a produtividade da economia portuguesa, das empresas portuguesas, do Estado. E sabemos que isso vai também contra direitos adquiridos de muita gente que acha que deve ser assim porque foi assim há 50 anos e não quer mudar. E o PSD tem que ter a coragem de fazer essas mudanças para que a economia cresça mais, possa pagar melhores salários às pessoas e as pessoas possam melhorar as suas condições de vida. E é isso que tem que ser feito. O PSD nunca foi um partido de chegar ao poder para se sentar no poder. E isso eu tenho esperança que agora, com esta maioria reforçada, faça as mudanças que o país precisa. Não é um conselho, é um desejo que eu acredito que vai acontecer.